que a programação neurolinguística ela é muito ampla. Ela abrange muitas áreas da nossa vida. Ela abrange a área de vendas, a área de comunicação em geral. A PNL ensina como nós nos comunicarmos melhor, tanto internamente conosco, quanto com o mundo, e também absorver melhor a comunicação externa. E isso movimenta a nossa vida. Hoje nós tivemos uma live falando de terapia, ontem nós tivemos uma live nesse horário falando de como o cérebro de uma criança é formado. E muitas perguntas vêm se acumulando e hoje nós deixamos o tema livre para responder perguntas sobre programação neurolinguística. Então, eu estou com uma boa lista aqui de perguntas. Na verdade, são 2 listas de perguntas aqui, ó. São muitas perguntas. Muito obrigado a você que mandou essas perguntas. Muitas dessas perguntas já estão respondidas dentro de lives lá no IGTV. Então, nós temos bastante conteúdo no IGTV aqui do Instagram. Vai lá e assiste esse conteúdo que tem muitas respostas lá para as suas perguntas constantes e para muitas outras coisas na sua vida. E aqui nós vamos fazer o máximo para responder a sua pergunta, a sua dúvida. Tem perguntas sobre ansiedade, sobre autoestima, pergunta sobre liderança, pergunta sobre dependência química. Nós temos pergunta como dominar uma reunião, como se comunicar e dominar uma reunião, ou seja, em processo de persuasão, como persuadir. Nós temos perguntas como fazer exercícios para a mente, que legal. Nós temos pergunta como podemos ressignificar raiva e mágoa com as técnicas da programação neurolinguística. Então, conteúdos fantásticos. Fantástico. Teve uma seguidora que tem um conhecimento fantástico, um grande conhecimento sobre PNL também, sobre coaching, sobre várias áreas. Ela vai entrar aqui ao vivo também logo mais para nós esclarecermos algumas coisas. Ela tem muito a somar. E a live hoje, assim, reafirmando, é uma live livre. Se você entrou aqui e não entrou pelos anúncios, se você não sabe do que se trata, eu estou falando sobre PNL, sobre programação neurolinguística, ferramentas e uma tecnologia muito poderosa que leva a um entendimento maior do cérebro, da mente, onde tudo acontece. Tudo volta para a nossa mente, tudo sai da nossa mente. Tudo. Os nossos limites e as nossas ousadias, os nossos medos e a nossa determinação. Tudo parte da nossa mente. O nosso bem-estar, a nossa calma ou a nossa falta de calma, parte do que nós pensamos o tempo todo. Então a PNL, essa tecnologia da programação neurolinguística, ela explica tudo isso. Ela tem ferramentas e argumentos para explicar tudo isso. Para você entender o quanto que a PNL ela abrange, o tanto que ela é ampla, muitas coisas que são faladas por aí com outros nomes estão dentro da PNL. Então, através da programação neurolinguística, dentro da PNL, da programação neurolinguística está a hipnose, dentro da programação neurolinguística está o metamodelo. O que é o metamodelo? São as poderosas ferramentas de coach, as poderosas perguntas de coach. Dentro da PNL está a análise comportamental, o entendimento da natureza do ser humano, entre várias outras coisas. Dentro da PNL estão o entendimento da mente do outro, de como o outro funciona, e eu costumo completar normalmente essa fala que a programação neurolinguística é o mapa da nossa mente, é o mapa do ser humano. O mapa do ser humano ele é o mapa no sentido de manual, ou seja, um mapa para nós entendermos na totalidade como funciona o ser humano. O manual do ser humano, o manual do cérebro, o manual da mente, o manual do nosso sistema neural, o manual nosso e o manual do outro, das outras pessoas. Como seria se você tivesse um manual para você viver melhor? Como seria se você tivesse um manual para você se comunicar melhor? Como seria se você tivesse um manual para você persuadir, vender mais, criar seus filhos melhor, se relacionar melhor com seu cônjuge, com a sua namorada, com seus familiares, com seu irmão?
como seria você ter um manual de como criar filho melhor, ter um entendimento de criação de filhos. Essa é a programação neurolinguística. Se você ainda não me conhece, eu sou o Norberto, faço parte do Instituto Rompendo Limites, eu estudo a PNL desde 1988 e desde lá eu venho me conhecendo melhor, entendendo como funciona o cérebro. De algum tempo para cá eu aplico e entrego essas ferramentas em cursos e nesses dias, nessa quarentena, eu estou entregando conteúdo todas as noites, todos os dias. No mínimo 2 lives por dia. Uma live às 13h27 todos os dias e uma live às 20h07, entregando conteúdo gratuito para você. Por isso, se você conhece alguém que queira receber o manual do cérebro e você está nessa live, eu vou pedir a gentileza para você. Clica nesse aviãozinho e manda para o máximo de pessoas possíveis dentro do seu contato do Instagram. Isso, manda lá, encaminha para a pessoa. Pessoa que você ama, pessoa que você sabe que talvez esteja ansioso, ansiosa na quarentena, pessoas que talvez você saiba que está passando por conflitos familiar, por estar dentro de casa sem saber lidar com a situação, filhos, esposa ali o tempo todo, que não era um costume, ou seja, a mudança ela aconteceu de forma imediata. Então clica nesse aviãozinho e manda para essas pessoas. E também, se você achar que esse assunto é interessante para você, clica também no coraçãozinho que está mais do seu lado aí, no seu caso, do lado esquerdo. Aqui eu falo, quando eu mostro o lado direito, é que eu fico invertido para você, ok? Então, parabéns por você estar aqui. Eu sei que muitas pessoas não conseguem acompanhar agora, mas quem está acompanhando essa live mais tarde, de madrugada, de manhã, amanhã à tarde, que agora, se você está assistindo agora, seria hoje à tarde, né? Então, se essa live ficar salva para você, eu oriento que você acompanhe aqui, que aqui você vai colocar suas perguntas. Eu vou também pedir a gentileza para você nesse momento, para você escrever aqui embaixo já as suas perguntas. O tema, ele é livre, tá? Você pode fazer perguntas para qualquer área da sua vida, desafio que você tem, talvez uma resposta que você não encontrou. Se você não quiser falar que é você fala assim, olha, um ser humano numa situação tal, ou eu tenho um conhecido que tem isso. Nesse momento, só para você, talvez você não queira se expor e falar que você está passando por uma situação dessa. Coloque a sua pergunta aqui e também coloque talvez de onde você é. Pode colocar, se você tem algo que acha impossível para você, coloque aqui sua dúvida. Esse é o momento, essa é a hora de você tirar a sua dúvida. Parabéns mais uma vez por você estar aqui. Fique comigo até no final dessa live. A gente não sabe se o Instagram vai permitir que grave, mas fique comigo, porque aqui eu vou tirar muitas dúvidas suas. Vai ser uma live de um enriquecimento muito grande para a sua vida pessoal, sua vida profissional. Eu costumo falar, a vida ela é de dentro para fora. E na seguinte sequência, ser, fazer e ter. Se você quer algo, faça algo, se movimente. Mas antes, seja aquilo que você, de fato, quer conquistar. Se você quer ser um ser humano perfeito, você quer ter algo material, primeiro você procure vibrar dentro de você. Como seria se você tivesse algo? Como seria se você conquistasse essa vida que você deseja? Então, o que você quer conquistar? O que você deseja para a sua vida? Nesse momento, as perguntas mais buscadas, ou seja, as respostas mais buscadas sobre funcionamento interno. Então, aqui eu já vou começar respondendo algumas perguntas que já me adiantaram. Aqui já tem algumas pessoas, eu acho impossível me amar. O que é o amor? O que é o amor? Esses dias eu gravei um vídeo, né, sobre o que é o amor. Acho impossível me amar. Eu vou falar aqui de autoestima, se você acha impossível se amar. Possivelmente, é claro que se eu tivesse a chance aqui de eu fazer algumas perguntas para você, principalmente metamodelo da PNL, nós iríamos identificar exatamente esse desafio seu de se amar, de se autovalorizar. Mas a primeira coisa que você deve pensar é,
buscar gratidão. Imagine, busque gratidão por você ser a pessoa que você é. Então, buscar gratidão é muito importante. Entenda que você é a pessoa mais importante da face da Terra. Então, amar a pessoa mais importante na face da Terra, se é importante para você, procure buscar as suas qualidades, procure ser grato, procure ser grata. Aí você vai começar a se amar, porque o amor está dentro de você. O amor está dentro da gente. O afeto, o amor, ela é uma emoção básica, e isso é da nossa natureza. Buscar amar, ou seja, ele já está dentro. Talvez você ainda não tenha conseguido acessar. Então vamos lá, você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Eu estou chegando para você sem travar. Eu estou aparecendo em toda a sua tela, não está cortando aqui a minha testa. Estou mais ou menos até aqui aparecendo para você. Me passa um feedback aí, como que eu estou chegando para você. Você está me ouvindo? Está me vendo? No começo da live a internet avisou que estava com problema, que talvez a gente não ia conseguir entrar. O Davi está me ouvindo bem, ok? Uma pessoa colocou senha aqui, mas não tem o nome, não dá para saber. Escreveu assim, tá de boa, maravilha, muito obrigado. Silene Fagundes, psicóloga, grande psicóloga. Flavinha, sim, ótimo. Vivite, né? Tem um número 1984. Yuri, grande Yuri, meu aluno que é um professor já, está 100%, maravilha. Se aí está 100%, eu estou aqui 130% para entregar ferramentas para vocês. E você, quantos por cento você está? Me fala, quantos por cento você está aí? Porque para nós termos uma live, um entendimento, uma conversa, um bate-papo maravilhoso, eu estou aqui e você aí, e nesse momento nós somos um. E se nós somos um, nós somos parte de um todo. Para ser parte de um todo, nesse momento eu sou 50% e você 50%. E eu estou aqui e vou entregar meus 130, meus 140, meus 150% para você. Dos meus 50%, eu quero entregar meus 150%. Eu vou dar 150% dos meus 50%. E você, quanto você está disposto a dar? Quanto você está disposto a focar nesse conhecimento? Você está disposto e está disposta a dar 100% nessa live? Fantástico, 1000%! Maravilha, Yuri! Um aluno meu esses dias, carinhosamente, ele falou assim, Norberto, você falou que entrega 150%, mas você entrega 10.000%. Eu fiquei assim muito feliz, né? Se eles entenderam que eu entrego 10.000%, eu fico muito feliz por a vida deles ser transformada. Então vamos lá, as perguntas. Pode colocar suas perguntas. Algumas pessoas aqui me permitiram que eu falasse o nome, outras não. Pediram, outras falaram assim, fala o primeiro nome, de onde que eu sou, outras não. A primeira pergunta que chegou, primeiro eu quero dar os parabéns, eu não sei se ela entrou aqui, mas eu quero dar os parabéns para ela e para esse ser humano maravilhoso, por ela ter 15 anos, ela é do estado do Rio de Janeiro e a pergunta é, como ter segurança, gerenciar a ansiedade, resolver a questão de baixo autoestima, ou seja, parabéns para você. Com 15 anos de idade, cronologicamente já buscando. Então você que tem filho, é importante essa explicação, você que é pré-adolescente, adolescente, se você estiver aqui, isso é muito importante. Ou seja, você já tomar consciência de buscar, porque a grande maioria não busca isso. Então, como ter autoestima? A questão da baixa estima, primeiro, você fica com pensamentos de uma forma negativa. Forma negativa é, eu não dou conta, eu sou feio, eu não sou aceito. E esse movimento interno, ele pode ser involuntário ou inconsciente. 2, 3 técnicas no máximo. Eu parei um pouquinho porque travou aqui, ok? Então, a primeira técnica, sabendo que para você ter ansiedade, primeiro você tem pensamentos. Esses pensamentos, às vezes, na grande maioria das vezes, eles são gerados por uma emoção
que a emoção gera pensamentos ou o pensamento gera emoção. E com isso gera um medo do futuro, o medo da incerteza. Então é assim que a ansiedade vem. Ansiedade é o excesso de pensamentos negativos no futuro. Então aqui vão algumas técnicas. O excesso de um pensamento no futuro se você tem 15 anos, tem 18 anos, tem uma prova, uma avaliação a semana que vem. Como fica seu pensamento imaginando aquela avaliação? Ah, se eu não der conta. Ah, se der um branco na hora. Ah, se eu travar. Então, isso é uma escolha, esse tipo de pensamento. A partir do momento que você tem consciência do seu pensamento, o que você faz? Mude o seu pensamento. E aqui eu vou passar uma técnica da hipnose fantástica para você. Se você também tem esses pensamentos que te levam à ansiedade, independente de qual idade cronológica que você tenha, se esse pensamento negativo é em função da sua saúde, da incerteza do futuro, de se eu vou ter dinheiro amanhã para adquirir as minhas coisas, como eu vou cuidar da minha família, se eu vou continuar no meu emprego. Então, quando esses pensamentos vierem, eu vou convidar você a fazer o seguinte. Você conhece aquelas placas de trânsito com o nome pare? O nome pare. Aquela placa de trânsito com o nome pare tem uns detalhes brancos e algumas têm alguns detalhes pequenos pretos. Imagine aquela placa de trânsito. Então, a partir de hoje, todas as vezes que vier pensamentos para você do futuro que não sejam pensamentos tão bons, você vai lembrar dessa placa. Para isso, você cria essa placa na sua mente. Imagine essa placa, só que você imagina essa placa bem grande e perto de você. Imagine com brilho e determine para você nesse momento que todas as vezes que vier um pensamento ou pensamentos negativos, essa placa vai vir na sua mente. Você vai lembrar dessa placa e talvez você lembre inclusive da minha voz. E você vai falar para você em voz alta e com muita energia. Para pensamento, lembrando da placa. E nessa hora você substitui com pensamentos que você quer. Porque o pensamento é uma escolha. E qual pensamento você vai substituir? Você vai imaginar como é bom, como foi bom passar por aquilo que te preocupou tanto. Ou seja, imagine o momento seguinte depois de você passar pela situação. Mesmo que você não saiba quando que você vai passar pela situação. Mas determine, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mais inteligente do que você, do que eu imagina, do que nós imaginamos. Então imagine você passando por aquela situação, você tendo recursos necessários, recursos internos para passar por aquela situação. Então, aqui, repetindo as dicas, vem pensamento negativo, pare, stop, placa pare, que ela está na sua mente com brilho, letras grandes. Substitua por pensamentos positivos. Isso junto com respiração. Experimente sempre ter uma respiração mais profunda. A respiração ela é poderosa. A respiração, quanto mais tempo você demorar puxando a sua respiração, inspirando, prendendo e soltando. Torne o seu ciclo de respiração grande. O que é um ciclo de respiração grande? É você inspirar e soltar. Ok? Então, quando você torna isso grande, você vai respirar mais, oxigenar seu cérebro, oxigenar. Quando eu falo cérebro, pessoal, é tudo isso, tá? Desde o dedão, da ponta do dedão do pé até aqui, o topo da sua cabeça. Tudo isso é cérebro. Oxigênio o seu corpo. E quando a respiração é maior, vai te dar tempo para você ter pensamentos positivos. Essa foi uma segunda dica. Então, primeira dica, stop pensamentos. E já vai vindo pensamentos positivos. Como seria se? O que você tem que fazer? Como que eu me sentiria se acontecesse? Como eu me sentiria eu passando por essa situação? Como eu vou me sentir eu passando por essa situação? Com calma, tranquilo, os pensamentos, a solução vindo na minha mente. Respiração grande e fisiologia. Coloque o seu corpo no estado de como você já tivesse conseguido. Ou seja, coloque o seu corpo. Eu costumo falar, eu pego uma fala do Anthony Robbins, o maior coach
do mundo, que já influenciou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Nós podemos resolver muitas coisas por 1 milímetro, inclusive com a nossa fisiologia. Ou seja, o simples fato de você colocar os seus ombros para trás, levantar a cabeça, que seja 1 milímetro ou alguns centímetros, respirou mais profundamente, com certeza o seu cérebro, sabe o que ele vai falar para você? Opa, esse não é um cérebro de quem está ansioso, de quem está depressivo, de quem está com um pensamento ruim. Ou seja, pensamentos muda a fisiologia. Pensamentos levam a emoções. Emoções trazem também pensamentos. Emoções mudam a sua fisiologia. E dependendo das emoções, se essas emoções são de tristeza, o seu físico fica para baixo. Porém, se você conscientemente muda seu físico para um estado de poder, o seu cérebro vai falar assim: opa, esse não é um físico de quem está depressivo, de quem está ansioso, de quem está com medo, sabendo que as emoções elas são importantes para você. Então você que é do Rio de Janeiro, de 15 anos, que eu não vou falar o nome aqui a pedido seu, dicas para você. Faça essas 3, 4 coisas que eu passei aqui, que você vai mudar a sua vida, que você vai mudar o seu futuro. E treinar, repetir, 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 repetir. E colocar emoção quando você fizer. Use o seu sistema inteiro, o seu corpo, seus pensamentos. Gere emoção. Vibre com essas ferramentas quando você for fazer os exercícios. Ok? Muito bom. De Pouso Alegre, a Flávia me perguntou aqui: como controlar a ansiedade na quarentena? Então, parte das informações eu já coloquei aqui. Porém, veio junto com uma outra pergunta: como ter paciência com os adolescentes em casa? Primeiro, com os adolescentes, observem ele e aproveite que é uma grande oportunidade. Se o adolescente for seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, perceba o adolescente nesse momento, entre no mundo dele, ao invés de querer gerenciar, ao invés de querer impor sua vida para ele. Ele talvez não tenha a parte racional ainda. Então, observe e entre dentro do mundo dele. Nós chamamos de gerar rapport. Conte metáfora, conte história, desafie ele, convide para fazer coisas desafiadoras, um quebra-cabeça, coisa diferente que ele nunca fez. Assim você vai entrar no mundo dele, entender das emoções, você vai gerar confiança daquele adolescente em você, peça para colocar nome naquilo que ele está sentindo e jamais abafe uma emoção de um adolescente, jamais, porque a emoção é dele. Procure ajudar a gerenciar os comportamentos, colocar limites nos comportamentos. Mostre para ele através de metáfora que aquele comportamento não vai ser tão bom para ele, talvez no futuro, ou na escola, ou na casa de um parente, ou na sociedade, mas não pelo seu mundo, ok? Pesquise mais para saber o que de fato vai ser bom para aquela pessoa, para aquele futuro adulto, mas entendendo que os adolescentes o tempo todo estão gerando registro. Tudo que você falar, mostrar, fazer eles sentir, eles vão criar conexões neurais e vão levar isso para a vida adulta. Então entre no mundo dele, para você ter paciência. Ajude ele a fazer coisas diferentes, gerando curiosidade, inspire ele. Encante ele com uma história, com uma metáfora. Era uma vez num lugar tão, tão distante. Ele entra na emoção, aí ali, você conduz. Gera emoção, ensine dentro com metáfora. Como controlar a ansiedade? Primeiro, perceba você, perceba seus pensamentos, esteja no aqui e agora, percebendo o seu corpo, a sua temperatura, respirando um pouco mais profundamente, utilizando a técnica do pare, a placa pare. Para, muda o pensamento. Será que vai dar certo? Fala assim, deu certo, porque a sua mente inconsciente, que é a sua mente maior, e ela tem uma influência de 100% sobre você, ela não sabe o que é real e o imaginário. Então, os seus pensamentos, eles são escolhas. Você escolhe pensar algo bom ou algo não tão bom, sabendo que a sua mente inconsciente, ela vai acreditar, ela não sabe se é imaginário ou se é real. Então, se você tem um pensamento não tão bom no futuro,
ela vai acreditar como verdade. Então ela vai te conduzir, ela vai criar memória futura, se a sua projeção não for tão boa no futuro. Então saiba que você cria tudo no aqui e agora. Eu vou responder uma outra pergunta também, ok, Flávia? Tudo bem, se tiver mais pergunta, Flávia, com todo carinho. Eu sei que é uma pergunta, é um desafio, né? Esse entendimento talvez, mas exercite. Tem muitas pessoas que retornam para mim e falam: Roberto, você conversou comigo aquele dia, mas eu não estou conseguindo gerenciar minha ansiedade. Eu pergunto para a pessoa: você leu o livro que eu te passei? Aí a pessoa fala: eu li o primeiro capítulo e o último. Tudo bem. Você fez os exercícios que eu te passei? Ela falou: nossa, não consegui fazer porque está muito corrido, que isso, que aquilo. Falei: tudo bem. Você fez a meditação, aquela que eu te passei um link e orientei você a fazer todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia? Falei: nossa, você sabe, é tanta coisa, rede social, televisão, a gente tem que acompanhar as notícias. Aí eu falei: então, é uma escolha, é uma decisão. Então escolha cuidar de você, porque a vida ela é de dentro para fora. Então escolha. As ferramentas que eu passo aqui são ferramentas com embasamento científico, que já foram testadas em milhares e milhões de pessoas. Se funciona em algumas pessoas, vai funcionar em você. Então faça os exercícios. Eu tenho uma pergunta aqui, como a PNL pode ajudar um dependente químico? A pergunta é da Marileia, da Grande BH. Então são pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas do Rio Grande fazendo pergunta, pessoas do Nordeste. Que maravilha, que fantástico, meu querido Nordeste. Eu sou nordestino. Eu adoro, sou pernambucano com muito orgulho, me sinto mineiro, também eu sou brasileiro. Pessoas do Nordeste. Aqui da Grande BH fez a pergunta: depois, Marileia, eu quero que você me chame lá no direct ou no meu celular que você tem, que nós vamos conversar mais sobre isso. Mas, um dependente químico, por que um ser humano ele é dependente químico? Por que um ser humano ele é dependente? Primeiro, a dependência química tem que observar que depois de um tempo ela vai para as células, para a biologia. É importante um processo de desintoxicação. Mas o motivo que uma pessoa usa, ela usa porque ela quer sentir algo que sozinha ela não tem condições de sentir. E principalmente porque é a única escolha que ela tem. Se você pergunta, então o metamodelo é uma linguagem. Para resolver questão de dependente químico, tem a linguagem hipnótica, tem a hipnose, tem as perguntas de coaching. Mas é identificar principalmente qual que é o ganho maior que um dependente químico vai ter com o uso da droga. Se você vai fazendo perguntas e se aprofundando, não diretamente. Se você pergunta para um dependente químico: olha, tem outra coisa que você poderia fazer? Ele vai falar assim, talvez: não tem. Mas se tivesse algo para você se sentir bem, para ter essa sensação, o que seria? Ele vai falar para você: olha, eu gostaria de ser mais amado, eu gostaria de receber mais atenção. Ok, você recebendo mais atenção, como você acha que você vai se sentir? Como? A palavra como. Não porque ele usa a química, não porque ele bebe, não porque ele tem aquela dependência. Ele vai falar assim: eu sendo mais amado, eu vou me sentir mais valorizado, eu vou sentir que eu tenho importância para o mundo. Ou seja, aqui através de algumas perguntas você já vai se aprofundando na causa total, ou seja, na questão principal. Porque ele depende de algo que talvez ele não saiba conscientemente, mas quando vai fazendo as perguntas acertadas, a própria pessoa vai dando as respostas. E no final eu sei o que um ser humano quer, quando ele depende da química para sentir algo. Ele quer ser feliz, gente. Todos nós, seres humanos, nós queremos ser felizes. Nós buscamos mais calma para ser feliz. Nós buscamos afeto para ser feliz. Nós fazemos algo também, às vezes nós temos ganhos secundários para ter atenção. Muitas pessoas, eles são dependentes, inclusive, da doença. Inconscientemente, tem muitas pessoas que ficam doentes, porque quando fica doente, você recebe mais atenção. Então, muitas pessoas, o ganho secundário é a atenção e fica doente, fica com febre,
Porque quando era criança, lá no berço, quando ficava com febre, o pai cuidava mais e a mãe cuidava mais. Quando estava saudável, era não faça isso, não faça aquilo, que isso não é certo, isso é errado, vão rir de você, ou seja, os ganhos secundários. Então a dependência química, ela basicamente é para suprir algo que a pessoa não consegue produzir sozinho. Então, com a ajuda das perguntas do metamodelo, me chame Marileia, que eu vou te falar mais sobre isso. Se o dependente químico for um parente seu, alguém que você cuida, eu posso ajudar. Nessa quarentena eu estou fazendo atendimentos gratuitos, dentro do possível, do que for humanamente possível para mim. Olha que eu estou fazendo o meu máximo dentro do que eu posso. Eu tenho feito atendimento das 6 horas da manhã, às vezes até 1 hora da manhã, tá bem? Então, cuidadosamente, eu quero cuidar dessa pessoa também, ok? Uma outra pergunta aqui. Bom, tem várias outras perguntas, eu vou pedir desculpa para você que fez a pergunta e nós não conseguimos responder. Talvez nós conseguiremos responder no decorrer dessa live, mas eu vou fazer outra aberta, tá? Eu vou fazer uma outra live aberta justamente para responder mais perguntas, então se prepare. Se você tem perguntas, me mande um direct. O telefone está tocando aqui, eu não preparei isso. Então as operadoras, às vezes perguntas, pessoas ligam nessa hora, mas vamos deixar tocar. Não é o que está acontecendo, é como nós lidamos com o que está acontecendo. O toque do telefone é somente um fato. Como eu lido com esse fato vai depender da minha comunicação interna. Nossa, e agora? O que eu faço? O telefone tocou. Maravilha. Então, ok. Foi perguntado aqui, Vanderez, me desculpe se eu falei o nome errado, da grande BH. Gostaria de saber como fazer para não sentir angústia. Então é importante observar de onde que vem essa dor. Se ela é física, ok? Se você já fez exames no peito, se você biologicamente, fisicamente, você não tem nenhum danos, se você não tem um ferimento, não tem uma sequela, observe e use as técnicas que eu passei na primeira pergunta. Respiração, mudar sua fisiologia, meditação. Eu vou convidar o Davi para colocar o link da meditação aqui na live para vocês. Davi, vai lá no IGTV do Norberto e a meditação lá é uma meditação fantástica, uma meditação guiada com a minha voz. Você coloca do lado, não escute enquanto você está dirigindo. Sente, deite, se você dormir, não tem problema. Então, meditação para a Vanderez. Primeiro, verificar se não é algo físico no seu peito, tá bem? Mas se é uma angústia, possivelmente é algo gerado pelos seus pensamentos no futuro, a incerteza, medo de algo, tá? Me chame também, ainda hoje, que eu quero te responder isso por telefone ou online ou por áudio. Me chame no particular, vai lá e me chama agora, tá bem? Então a Marileia pode me chamar hoje, a Vanderez me chama hoje, eu tenho algumas outras pessoas para atender, até lá para 1 hora da madrugada, talvez eu não consiga atender outras pessoas. E agora, eu vou convidar a Janaína. Janaína, você está por aí, minha querida. Janaína tem um conhecimento fantástico, ela trabalha na área, eu vou deixar ela se apresentar. Mas ela tem muito conhecimento. Pede autorização para você entrar aqui, Janaína, por gentileza. E você pode ir colocando as suas perguntas aqui, por favor. Eu vou procurar responder todas, tá bem? Ou no direct, ou eu gravo um áudio para você de alguma forma, eu vou procurar responder para você. Eu tenho pessoas da equipe que também pode ajudar. Aqui dentro da live tem terapeutas, eu vou citar aqui Silene Augusta, que é uma parceira também, faz alguns atendimentos. Muito boa noite, Janaína. Que bom tê-la aqui. Boa noite, Norberto. Eu vou convidar você já falou algo, eu vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo e nos sentindo, para falar se está tudo ok, se está te ouvindo bem, se está te vendo bem, se não está travando, se não está dando eco, para a gente dar continuidade, ok? E aí, pessoal, Sim, como a Janaína está para você? Você está me ouvindo? Você, pessoal, Janaína? está tudo bem com o som? Vocês estão me ouvindo bem?
Para mim aqui, Janaína, ficou carregando um pouquinho, a internet, ela realmente está lenta, é um desafio. Eu vou convidar você para Quando falar um estamos com pouquinho. duas pessoas, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas Isso eu tem travei para acontecido você? bastante. Oi, Pati, que bom te ver por Eu, aqui. eu travei aí para você ou não? A minha imagem? Não, ainda não. Ainda não e não vai travar. Que legal. Maravilha. Então, eu vou te deixar à vontade. Eu já respondi algumas perguntas. Eu não sei se você estava acompanhando. Fique à vontade para se apresentar. Então, aqui o tema é livre. Você que tem um amplo conhecimento, você pode colocar observações mediante o que eu falei para somar, fazer as suas colocações. Mas antes eu quero que você se apresente, fale do que você faz, pode, fique à vontade para falar da sua formação. O Zé é um amigo meu, eu tenho acesso direto com ele. O Zé é uma pessoa iluminada, o Zé Roberto Marques, tá bem? Conheço os treinamentos dele, já participei da Sala Mágica, a convite dele, tá? Fui lá como aluno. Depois de ter um vasto conhecimento, foi um privilégio imenso estar junto com ele lá, observando os ensinamentos através dele, passado pelo DILTS, níveis neurológicos, falado de uma outra forma, constelação falado de outra forma. Então, conheço e sei que as suas formações vêm de lá também, entre vários outros. Então, fique à vontade, tá bom? Seja bem-vinda, Bom, muito obrigado. obrigada a você por me convidar. É uma honra eu poder participar e falar sobre PNL, que eu estou absolutamente apaixonada. Eu sou Master Coach Ericksoniana e eu uso as minhas formações em coaching, em técnicas de indução ericksoniana e PNL nas minhas aulas de inglês. Eu sou professora de inglês e a razão pela qual eu procurei essa formação, né, a princípio a de coaching, foi justamente por isso. Porque eu consegui ajudar os meus alunos até certo ponto. E aí chegava a um ponto do bloqueio deles, ou qualquer que seja o bloqueio, eu não conseguia fazê-los romper por falta de ferramentas e habilidade, né? Como você sabe, a PNL nos permite isso, nos permite colocar as objeções que a pessoa tem por água abaixo, sejam elas presentes, do presente, ou coisas do passado que vêm acompanhando elas, impedindo elas de ter sucesso, seja no aprendizado, ou seja na carreira, seja na sua vida pessoal. Ótimo, maravilha. Então, assim, então você trabalha com a educação também. Você faz Sim. alguns atendimentos, processo de coaching também? Sim, faço. Que Mas, legal. assim, os processos de coaching e atendimentos de PNL, de constelação, que eu também faço, são secundários ao meu ensino do inglês, né? O ensino do inglês é a minha principal formação, né? Onde eu vivi 10 anos na Inglaterra, fiz faculdade lá, e quando eu voltei, né, eu senti esse chamado de ensinar. E esse chamado, quanto mais eu aprendo, mais forte ele fica. Maravilha. Isso é ótimo, né? Que uma das ferramentas para você aprender, dentro da programação neurolinguística, eu falo que eu ensino os meus alunos se tornarem autodidatas. Olha só que legal. Porque não é só passar conhecimento. Porque Sim. aquelas pessoas que recebem conhecimento, somente recebem, eles têm que fazer novos cursos. Por isso que algumas pessoas investem milhares de reais. Faz um curso, não está bom. Faz outro, não está bom. Faz outro, não está bom. O motivo, de fato, é que eles não aprenderam como aprender a aprender. Que são as ferramentas da PNL ensinada principalmente pelo Dr. Bandler, principalmente por ele, mas eu não vou desvalorizar, claro, aqui o John Grinder, o Frank Puselic e outras pessoas da PNL, mas a grande maioria das pessoas, elas não aprendem como aprender a aprender. E uma das formas, inclusive é um assunto para uma live inteira, justamente é ensinando. Eu falo assim, ó, se você quer realmente aprender
sobre um assunto que você quer entregar no futuro, que você quer dar uma palestra, o que você faz? Primeiro, você, entre outras coisas, vai lá buscar o conhecimento. Primeira coisa é essa. Entenda sobre a estrutura do cérebro, como o cérebro absorve os conhecimentos. Busque o conhecimento, só que não busque aquele monte de conhecimento a princípio. Busque um livro, de preferência um capítulo do livro. Somente um capítulo do livro, por enquanto, tá? É claro que se você já se tornou um autodidata, pode ler um monte de livro. Mas se você é iniciante, você busque lá um livro e não 100 livros por ano. Um livro só. Desse livro, pegue um capítulo. Desse capítulo, aprenda esse capítulo e busque uma pessoa que quer aprender sobre aquele assunto e ensine para ele. Ali você está treinando ele, na verdade você está se auto-treinando. E assim essa informação ela vai para o seu músculo e fica automático. Que eu falo dentro da PNL, que é o quarto passo do processo de aprendizado, que aí você está no caminho da excelência de se tornar o inconsciente competente. É quando a gente não precisa mais pensar para entregar as informações. Mas eu tenho uma pergunta para você. Tá, uma das minhas... É bom essa sua colocação, porque uma das minhas máximas com os meus alunos é justamente isso, que eu aprendo também com eles, né? Eu aprendo a ensinar, eu aprendo a passar o meu conhecimento, né? E muitas vezes eles chegam para mim querendo fórmulas que muitas vezes vão ajudá-los apenas momentaneamente e não para sempre. Vai ser um aprendizado onde eles aprendem aqui, aquilo ali, e daqui um mês, 2, eles já esqueceram. Então, ok. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você falou que ia fazer pergunta para mim, eu vou fazer para você, que eu sei que vai somar muito. Tá bem? Nós vamos tomar o cuidado, é Janaína, né? Não é Janaína. Isso. Janaína, ok. Então, nós vamos tomar o cuidado que agora, no meu relógio aqui, são 20 horas e 52 minutos. Tá. 8 minutos é muito tempo. Muito tempo. Mas ele passa em estado de flow, ele passa muito rápido. Certo. Ou seja, para a nossa mente consciente. A nossa mente inconsciente, nossa, dá para fazer tantas coisas aqui, né? Até para quem não sabe, a informação é que a nossa mente consciente, para 1 minuto, para a nossa mente maior, pode representar até 300 anos ou até milhares de anos, né? Mas, então, quando for 21 horas, a gente para fazer as considerações, ok? Se tiver pergunta, se tiver mais colocação, a gente fala outro dia. Você quer passar uma ou duas técnicas ou mais para esse ensinamento, dentro do seu conhecimento, para essas crianças, não sei que idade são, algo que você aplica, dá resultado? Bom, eu ensino adultos, né? Em sua maioria executivos, né? Pessoas, donos de empresa, diretores, né? Então, nós temos, assim, uma dificuldade que é justamente a dificuldade do filtro. A diferença entre o aprendizado infantil e o aprendizado do adulto é o filtro. Porque tudo que você ensina para uma criança, ela aprende sem questionamento. O que você vai ensinar para um adulto bate no filtro que ele já tem. Por exemplo, no meu caso mais específico, no idioma, eu vou ensinar ele a falar aquele objeto com outro nome, vai bater no conhecimento que ele já tem daquele objeto com o nome em português. Ele não vai simplesmente aceitar. E é aí que eu uso, muitas vezes, as técnicas de coaching, as perguntas. Muitas vezes eu ensino os meus alunos através de perguntas. Eu mais pergunto a eles do que eles me perguntam. Para levar eles à reflexão do que eles já sabem. Antes de ensinar uma outra coisa. Então, uma das técnicas que eu uso de PNL com eles muito é a mudança de padrões. Então, eu dou frases positivas para eles. Eu, às vezes, até brinco dizendo que é proibido falar algumas palavras. E aí, quando eles falam, eles automaticamente eles substituem.
né? Alguns resistem no começo, mas depois eles veem que é para o bem deles e começam a fazer. Mas uma das técnicas que eu tenho usado em alguns dos meus alunos é a técnica de você transformar aquela objeção num objeto, colocar ele na sua mão, visualizar esse objeto, transformar esse objeto em um outro objeto e levar esse objeto para bem longe deles, para a Lua, para qualquer lugar. Okay. Que é uma coisa, geralmente, que a gente usa na PNL para se livrar da dor, né? Sim. E muitas vezes o meu aluno, ele vem com essa dor. O trauma de ter tentado várias vezes aprender inglês, o trauma de ter dificuldade de pronúncia, a dúvida que eles têm em achar que eles não têm capacidade de aprender. Então, a gente transforma tudo isso num objeto. Você fecha os olhos, visualiza esse objeto, transforma num objeto bonito e substitui ele por algo bom, agradável. E tem funcionado. Tem funcionado bastante, Norberto. E assim, muito, muito, muito a linguagem positiva. Eu sempre foco no positivo, eu sempre quero que os meus alunos pensem que eles conseguem, que eles podem, e tem dado certo, tem dado resultados, eu tenho obtido muitos resultados, até mesmo um caso de sucesso que eu tenho é um senhor de 75 anos que já atingiu o auge da sua carreira, se aposentou e queria aprender inglês para viajar. Que ótimo. Porque ele já conhecia o Brasil inteiro e ele não viajava para fora por não falar inglês e tem medo de se passar para trás, né? Isso é interessante, Janaína, porque a grande maioria das pessoas, tem algumas pessoas até mais jovens que desistem. Ah, mas eu tô velho para aprender isso, para aprender aquilo. É interessante entender que o cérebro, ele aprende o tempo todo. Ele não vai aprender somente a partir daquela última vez que nós soltamos aquele último suspiro. Ali não vai aprender mais. E tem, inclusive, alguns neurocientistas que falam que nós aprendemos até depois do último suspiro, porque tem algumas células vivas ainda. Né? Então, é importante essa colocação. Ou seja, não desista de algo. Seja algo que você quer aprender, você tem a capacidade dentro de si. Né? E o que você colocou é interessante, eu quero colocar o nome. Eu percebi que, inclusive, você tem torcida aqui, já trouxe pessoas para dentro da live, né? Que maravilha. Então, isso que você falou aí, hoje está sendo colocado, né, como hipnose. Eu costumo falar assim, ó, que tudo que está sendo falado por aí é forma diferente de falar de PNL. É claro que eu respeito os meus amigos, eu sou amigo do Lucas Naves, Tomás Corrêa, André Thier, sabe? Eu tenho vários amigos que são hipnólogos, hipnoterapeuta, que fazem show, isso é maravilha. Mas eu falo, olha, gente, tudo que é falado por aí é programação neurolinguística, porque se nós estamos falando de um programa que tem dentro do ser humano, que se comunica consigo mesmo. Aquele programa ajuda você a se comunicar com as suas células, com o seu passado, com a projeção do futuro. E isso acontece dentro do seu sistema neural, ou seja, a programação neural e linguística. Você se comunica, ou seja, uma comunicação com você, com o mundo e absorver a comunicação do mundo. Então, a forma que você colocou aí a programação neurolinguística é uma técnica, eu quero falar o nome porque tem terapeutas, tem psicólogos, tem hipnoterapeutas aqui, tem coach. São as submodalidades. Isso é muito poderoso, porque as conexões, ou seja, se você tem um registro, eu normalmente eu dou o nome de registro, se nós temos registros que nos travam, esse registro ele pode ser criado com 3 anos de idade, mas ele está aqui. Se ele foi criado com muita emoção, com muita repetição, pode ser que ele esteja muito forte. Então, eu consigo sobrepor esse registro, dar um novo sentido no aqui e agora. E se eu afasto essa imagem para longe, eu estou sobrepondo, criando uma nova trilha neural. Eu não vou desfazer a conexão, porque a conexão ela existe. Então, ela é a submodalidade, né? Você diminuir a imagem, deixar preto e branco, você deixar fosca, diminuir até sumir, vai para a Lua, vai para Júpiter, vai para outro
o universo, né? Então, Uhum. até você não vê-la mais. Então, isso é muito poderoso, que maravilha. E o A que você colocou... submodalidade, inclusive, ela pode ser usada em diversas áreas. Eu, Sim, principalmente, eu sofria muito de enxaqueca. Eu sim. tinha muitas enxaquecas. Aí eu fiz o curso de PNL e descobri que eu não precisava mais me entupir de comprimido, né? Para que eu pudesse amenizar. Obviamente, eu tive alguns outros cuidados, mudança de alimentação, ir ao médico e tudo mais. Sim. Mas nas crises, né, onde eu tinha que tomar uma quantidade muito alta de remédio, ao invés disso, o que eu faço? Eu faço um exercício de PNL, amenizo a dor e consigo ou tomar uma quantidade menor de remédio ou até mesmo não tê-la mais, né? Que legal. Porque o crônico ele tem que ser tratado também no caso com todo verificar o que tem por trás, né? E aí, Se aprofundar, investigar. Eu exato. sempre falo assim, ó, alguns treinadores de PNL tiraram o metamodelo do practitioner. Então, o que é? A base da PNL é metamodelo. Quando você pergunta para você, quando você pergunta para o outro. Isso são as técnicas de coach, as perguntas poderosas em uma anamnese. Se você não se aprofunda no problema, ou seja, qual que é o ganho real? Então, isso é fantástico. Você colocou outra coisa aí também na forma de aprendizagem, a associação. O cérebro ele associa o tempo todo. Sim. Então, eu costumo brincar dentro dos meus treinamentos de vendas, que eu dou treinamento de vendas também. Eu dou 4 tipos de treinamentos, tá? O maior é a formação em PNL. Então, eu costumo brincar para a pessoa contar uma história para lembrar de nomes de pessoas. E os meus alunos, eles se sentem capazes, e é possível, dentro de uma sala, aquela pessoa que não era bom para lembrar de nome, ele sair de lá lembrando o nome em um dia de 30 pessoas que estão lá dentro. Fazendo associação, ou seja, conta uma história, os objetos contam uma história daquilo. Então, a associação no processo de aprendizado é fantástico. E observar também que os seres humanos ele funcionam através de 3 canais de comunicação. Quanto mais utilizar esses 3 canais de comunicação em conjuntos, que eu ainda vou falar isso aqui ao vivo de uma forma mais completa, ou seja, utilizar os 3 canais. Sentir, ouvir e ver o tempo todo, criar imagens grandes, colocar vozes maiores, tom de voz maior dentro da sua mente, voz mais alta. Porque eu posso falar assim para mim, eu estou muito bem hoje. Mas utilizar a sensação, eu estou ótimo hoje, eu estou muito bem, é diferente. Mesmo que eu não esteja, minha mente vai começar a acreditar em mim. Que fantástico, né? Nós falamos que íamos falar até às 21. Já são 21h03. Então, o que... É assim, eu vou fazer uma colocação de 1 minuto, aí você pode finalizar, falar para as pessoas onde te acham, se quiser seguir, já tem aqui, né? O seu endereço aqui em cima. Sim. E muitas pessoas me perguntam, né? Até perguntaram, porque nas lives não é intenção vender, mas muitas pessoas me perguntaram hoje, Norberto, como eu faço? Inclusive, uma pessoa assistiu uma live à tarde, eu estava com a psicóloga que atende, e ela queria saber da psicóloga qual que era o contato da psicóloga, que ela quer fazer um curso de PNL. A psicóloga ela é uma aluna minha. Ela não dá curso de PNL. Então, Norberto, eu entrego as ferramentas de programação neurolinguística. Essas ferramentas eu entrego somente presencial, porque online pode ter uma introdução. Realmente não adianta muito. Eu tenho curso aberto para Belo Horizonte, outubro, e sul de Minas, agosto. Então, com certeza, passou essa fase aí. E nós temos, mediante essa pandemia, essa situação, nós flexibilizamos valores muito baixos, quase 10% do valor real. Pois, um treinamento de PNL você fez, você sabe quanto custa. Hoje no Brasil é uma média de 6 mil, 8 mil, tem esse treinamento por 16 mil reais. Então, sim, quem quiser pode me procurar, tem o Davi aqui dentro da live. Nós temos esses treinamentos, temos agenda, além de outros treinamentos. Procurem saber quais os treinamentos que eu tenho e entrego em qualquer lugar. E em alguns momentos eu entrego também terapias. Na quarentena eu estou fazendo gratuito. Terapia de média de 18 a 30 minutos para cada pessoa, tá bem?
Então tá, joia. Legal. Eu sei que Mas é quando bom você saber. começar a falar, pode ser que o Instagram derruba, a gente não entra mais. Aí Tá. você tem 2 minutos para fazer as suas considerações. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado. Energia ótima. Aqui pela live já dá para perceber. Obrigada, Norberto. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vocês me acham no Instagram pelo LearnWJana, que está ali em cima, né? E também eu tenho o meu site, é digitar www.learnwjana.com.br, né? E lá tem todos os serviços que eu ofereço. Mas a minha gratidão eterna a você, porque assim, falar sobre PNL é muito gostoso e falar que para as pessoas que PNL ela cabe em qualquer idade. Então, você falou da menina de 15 anos, eu falei do senhor de 75. Então, assim, não tem limites para o aprendizado, né? Seja para aprender PNL, para aprender novos estilos de liderança ou para aprender um idioma comigo, né? Eu acho que tudo consegue ser feito desde que você queira. E você querendo, nós temos total condição de oferecer as ferramentas necessárias para que esse aprendizado aconteça, né? Tanto eu acho assim fenomenal o que você está fazendo e eu gosto de fazer conexões. Vou certamente te indicar. Já saí espalhando para todos os meus alunos sobre você. Então acredito que dentro em breve podemos fazer conexões, sim, né? Deixa eu comentar só algo aqui. Tá. Nesse momento, eu acabei de decidir que eu vou dar continuidade na live livre amanhã, no mesmo horário, 20 horas e 7 minutos. Que são muitas questões aqui, eu sei que vai surgir mais. Pode que continuar. Bom. Então eu vou avisar todo mundo que se alguém ficou com mais alguma dúvida, quer fazer mais alguma pergunta, amanhã pode ser respondido, né? Já pediram, inclusive, aqui, continuidade... continue a live, quarentena, mais o Elton que tem esse dia. Maravilha. Exato. Muito obrigado, parabéns a você que nos acompanhou, você que está acompanhando durante o dia, gratidão, beijo no coração e vamos transformar pessoas, não é isso, Janaína? É isso aí. Maravilha. Gratidão a todos.